Compartilhar com os irmãos nessa manhã, texto lá do Evangelho de Jesus, segundo registrou João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Esse texto que fala da mulher samaritana. Nós não temos o nome dela propriamente dito aqui, mas a referência da onde, da cidade, do povo em que essa mulher fazia parte, e que Jesus resolveu ir ao encontro dela. João, Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler os versos de 1 a 18, na verdade eu vou ler do verso 1 a 30, e depois os versos 39 a 42, texto bastante expressivo aí, para a nossa reflexão nessa manhã. Jesus, a água viva. Diz assim o texto: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus:
Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E dizia à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar mais uma vez, clamando a Deus que fale ao nosso coração nessa manhã pela sua palavra. Pai, nós louvamos e bendizemos o teu nome mais uma vez nessa manhã pela alegria, oportunidade e o privilégio de estarmos aqui na tua casa nessa manhã, ó Deus, celebrando o teu nome, adorando juntos em comunidade, como igreja do Senhor. E agora, ó Deus, quando estamos diante também da revelação da tua palavra, nós clamamos que o Espírito Santo do Senhor venha nos instruir, capacitar, ó Deus, e falar ao nosso coração nessa manhã. A tua palavra, ó Deus, de fato encontre moradia, repouso, possa ser instrumento, ó Deus, da tua glória e possa nos movimentar, alimentando a nossa alma e nos impulsionando, ó Deus, a sermos de fato a luz do mundo, aqui nesse lugar, como Jesus disse que seríamos, esse luzeiro, essa referência, esse farol. Ó Deus, ajuda-nos de fato a sermos comprometidos com o reino do Senhor, aqui como comunidade, como cidade, como teu povo aqui reunidos. Oramos assim, agradecidos pela palavra do Senhor e por tudo que o Senhor até aqui já nos proporcionou, sabendo que o Senhor ainda há de falar ao nosso coração nessa manhã, pela tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, é um texto longo, é um texto conhecido e é um texto que nós podemos tirar várias lições. É interessante a gente observar, né, que o evangelista aqui, João, ele tem uma característica totalmente diferente dos outros evangelhos sinóticos. Mateus, Lucas, né, Marcos, Mateus, Marcos e Lucas. Porque, na verdade, cada um desses evangelistas, eles escreveram para um determinado povo, né, de uma determinada parte ali daqueles que estavam preparados e sendo ali, portanto, alimentados sob o ponto de vista da sua cultura, sob o ponto de vista dos seus líderes. Mas João, aqui, em todo o seu evangelho, né, a gente chama de a cristologia alta, porque João, então, ele tem um apelo para falar sempre da relação do filho com o pai. João vai falar sempre dessa relação que ele tem, enquanto os outros vão falar sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, que também é totalmente relevante e importante, mas aqui nós encontramos João olhando sempre para um relacionamento de amor, né? Nós chamamos que João é o apóstolo do amor. E essa tem sido a minha abordagem, né, ao longo desse ano, pregando ali as cartas e João e tudo aquilo que ele registrou para nós. E nós encontramos aqui ele falando que ele é o eu sou, o verbo. Jesus aqui é trazido na perspectiva de João sempre dessa forma. Nós encontramos aqui como eu sou, o verbo de Deus, como
eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sempre João está colocando Jesus como eu sou, a pessoa extraordinária, né? O Deus, o Filho de Deus, e agora o eu sou está indo ao encontro de uma mulher. Ele agora muda a sua trajetória. Preste atenção que os versos 1 a 3 aqui do capítulo, né, estão falando aqui de que surge uma crise prematura entre os fariseus que estão questionando aqui por que quem batiza mais, por que os discípulos de Jesus batizam mais do que João Batista. Enfim, Jesus não está preocupado em ficar discutindo bobagens, perdendo tempo. E aqui, então, ele muda completamente a direção, ele sai aqui dessa região da Judéia e, olha, vamos para Galiléia. Eu tenho coisa mais importante para fazer lá. Eu tenho coisas muito mais significativas do que ficar perdendo tempo com detalhes, com discussões que não vão levar a nada. E muitas vezes é assim que nós fazemos também, né? Perdemos tempo com coisas que não vão trazer nenhuma relevância, né, para o reino de Deus. Jesus então ele chega em Sicar, essa que era uma localidade, né, uma província ali de Samaria, e ali então ele, cansado, sedento, chega junto à fonte de Jacó. E ali então ele se envolve numa conversa com uma mulher samaritana, né, que tinha uma vida imoral. Jesus parou a sua trajetória para dar atenção àquela que muitos não iriam fazer isso, por tantos conceitos, preconceitos e por causa daquilo que movia a lei dos judeus nessa época. E é interessante observar que esse encontro de Jesus aqui com essa mulher samaritana, né, ele se dá aqui em um horário específico. Diz o texto, no verso 6, que estava ali a fonte de Jacó, né? E ele, cansado, ele então assentou-se junto à fonte e era a hora sexta, né? Era a hora sexta. Meus irmãos, é interessante a gente parar e tentar fazer um exercício aqui de imaginação, né? Primeiro porque fonte, para nós, isso é tão fora de propósito, né? Você que tem água encanada dentro de casa, você que abre o seu filtro ali, tem a água purificada, água gelada, a hora que você quiser, para tomar banho, para lavar, para fazer o que for. Você observar a necessidade que aquelas pessoas tinham de ir à fonte, ali para buscar água para beber, né? Água limpa, água potável, né? Não tinha todos os recursos que nós temos hoje para purificação, mas esse poço tinha ali água pura, né? Fonte, coisa maravilhosa é você ir em uma fonte, né? Eu conheci a Praia da Fonte, lá em Guarapari, e fui lá na fonte, fui perceber ali aquela questão histórica ali, de quem construiu aquela fonte, quem preservou aquela fonte, né? Um dos jesuítas ali, e está totalmente abandonada, né? Suja, sem o valor necessário dado a ela, até mesmo porque ninguém precisa, entre aspas, porque muitas pessoas com condições precárias vão àquela fonte para lavar sua roupa ali, observava isso, mas talvez isso para nós não tenha muita importância. Mas preste atenção, se você está com sede em uma cidade, uma região de deserto, uma região árida, seca, se você encontra uma fonte, é algo extremamente refrigerante ali, refrescante, algo que você quer falar assim, nossa, eu quero ficar aqui. Mesmo sabendo que ali Jesus ia encontrar uma pessoa com uma conduta imoral, e que era rejeitada pelos próprios samaritanos. E Jesus vai ali à hora
sexta. Judeus, eles contavam o tempo a partir do nascer do sol. Das 6 da manhã eles começavam a contar. Então, se você analisar assim, você vai avaliar que a hora sexta seria meio-dia. Uma hora de calor, uma hora onde, de fato, você poderia falar assim, não, está quente, o sol está a pico aqui, então eu preciso de beber. Jesus estava chegando ali cansado. Porém, nós precisamos entender que, do ponto de vista aqui, né, o método do romano de contar aqui era diferente. Eles contavam como nós contamos hoje, a partir da meia-noite e, às vezes, a partir do meio-dia. Quando nós analisamos o dia civil romano, era contado a partir do meio-dia. E nós temos que entender que João escreve essa carta lá no final do primeiro século, portanto, ele está provavelmente escrevendo a cristãos gentios. E nós podemos inferir que ele pode ter usado o sistema de contar, né, de calcular o tempo a partir do método romano. Ou seja, se assim nós entendermos, nós vamos ver que Jesus está indo ao encontro do poço para buscar água, não ao meio-dia, mas no fim do dia, às 6 horas da tarde. Nós podemos inferir isso. Eu não estou dizendo que, de maneira alguma, nós podemos interpretar essa forma da maneira judaica e contar o tempo a partir como eles contam, mas eu posso olhar sobre o ponto de vista das Escrituras e achar base para falar o que eu estou falando. Por exemplo, quando nós olhamos aqui a história de Rebeca, e nos diz a palavra lá em Gênesis 24:11, que o servo de Abraão, ele vai ali com uma missão de encontrar uma esposa para o filho do seu senhor. E diz o texto lá que fora da cidade, né, junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças iam tirar água. Portanto, o fato dessa mulher estar sozinha ali, naquele poço, não quer dizer especificamente que outras mulheres não estariam ali também, ou porque era um horário onde ninguém ia tirar água. Muito pelo contrário. A sede bate no horário mais quente do dia, e se você não tem uma boa talha em casa, água fresquinha, você tem que ir buscar água. Não necessariamente nós podemos dizer que foi apenas aquele horário, mas com base nisso, nós podemos ver que as mulheres também, normalmente, iam no final do dia buscar água, né? E, então, se não quisesse associar com aquela samaritana, podia simplesmente ir fora de outro horário. Estou observando o poço, não vou lá agora. Podemos encontrar ainda, né, que havia bastante tempo, se fosse dessa hora, 6 horas da tarde, em que, de fato, o texto nos leva a um testemunho eficaz daquela mulher, a uma comunidade que vem até Jesus e que pede para que Jesus fique. E Jesus fica, porque já era tarde, a hora em que ele vai conversar com as pessoas, onde ele vai até aqueles que estão sedentos também desta água. Um horário em que Jesus vai reunir com aquelas pessoas, um horário que não estaria quente o suficiente, né, para que ele pudesse, então, estar fazendo aquilo pelo qual ele foi ali fazer, salvar. Em terceiro lugar, se a hora era a hora 6 da tarde, né, podemos entender o pedido do povo, para que, de fato, Jesus pudesse permanecer e ainda, né, não só permanecer, mas fazer todo aquele processo de restauração também com os seus discípulos, que questionaram a sua conduta junto àquela mulher. Portanto, meus irmãos, eu quero trazer para vocês nessa manhã, que no processo de conquistar a alma da mulher samaritana, Jesus utiliza-se de 3 elementos da personalidade dela. Primeiro elemento, a sua curiosidade, quando ele diz assim, dá-me de beber. Segundo elemento da personalidade dessa mulher é a sua curiosidade, se soubesses. E o terceiro elemento da personalidade dessa mulher é a sua consciência, vá chamar seu marido. Esses 3 elementos
solidariedade dela, curiosidade e consciência. É o ponto que eu quero refletir com vocês nesta manhã, nesta palavra, nesse texto. O comentarista William Hendricks, ele diz o seguinte, abre aspas, o tópico real não é a salvação dessa alma, nem mesmo a salvação de muitas almas na província da Samaria, mas sim a maneira pela qual, por meio desta obra, a glória de Deus em Cristo se tornou manifesta. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Tudo que eu e você implementarmos fazer tem que ser para a glória de Deus. Com base nisso, o primeiro elemento da personalidade da samaritana que Jesus trabalha é a solidariedade dela. Jesus disse lá no verso de número 7, dá-me de beber. Esse foi aqui um pedido normal, porque de fato Jesus estava com sede. Ele começa com um pedido normal, natural, legítimo, sede. Filho de Deus, como sendo 100% homem, 100% Deus, na sua humanidade, tinha sede, tinha fome e sentia frio. E nesse momento ele tem sede. Ele estava cansado da viagem e a samaritana já havia retirado água ali, como diz o verso de número 28, né? Ao mesmo tempo, Jesus se utiliza de uma estratégia divina e de sua percepção psicológica para poder chegar até ela. Ao pedir, Jesus dá a ela a oportunidade de fazer uma boa ação, de fazer um favor, de ser solidária. Dá-me de beber. Dessa forma, Jesus introduz o seu diálogo. Dessa forma, Jesus comunica com ela. Dessa forma, Jesus apresenta ali o início de um diálogo que vai, de fato, mudar para sempre a vida desta mulher. Esta atitude, imediatamente, surge dela um diálogo e ia remontar problemas antigos envolvendo judeus e samaritanos. Por que os judeus não se davam com os samaritanos? Esse é um problema antigo, desde 722, aproximadamente, antes de Cristo, quando, de fato, Samaria era a capital do reino, né, do norte. E aquele reino do norte foi cercado pelos assírios, que então levam o povo de Deus cativo para a Babilônia, mas deixam muitos ali. E aqueles que permanecem ali vão se envolvendo com vários tipos e governos dos assírios e tantas outras províncias vizinhas, e então ali vão se misturando, e quando os judeus voltam, depois do cativeiro, depois de mais de 70 anos, então eles não mais se misturam com os samaritanos. Haja visto que eles tinham se envolvido com os povos que ali permaneciam e os outros povos pagãos. Então, os samaritanos fizeram, né, os judeus fizeram uma separação entre os samaritanos, né? Então, essa era a situação. E quando os judeus voltaram para reconstruir em Neemias, em Esdras, então eles foram rejeitados também pelos samaritanos, inclusive os judeus não quiseram se envolver, haja vista os samaritanos também não querer a reconstrução, né? Lembra lá da história? Sambalá, Tobias, né, e companhia, que tentaram de todas as formas impedir a obra. Portanto, essa era uma realidade histórica. Eles não se davam. Os judeus faziam um trajeto muito longo para não passar por dentro de Samaria, né? Eles evitavam a todo custo e ter contato com esse povo. Mas Jesus não. Jesus vai direto, passa por Samaria, porque ele de fato tem uma missão muito grande a realizar ali. Todo esse contexto motivou a samaritana a
questionar o pedido de Jesus. Como sendo tu, judeu, pedes a mim, que sou samaritana, água? O diálogo começa. As perguntas e respostas se iniciam, né? E aqui então, Jesus está sozinho, seus discípulos foram comprar mantimentos, e ali ele tem tempo para explanar as suas intenções, né? De acordo com a interpretação farisaica da lei de pureza, que está lá em Levíticos, no capítulo 15, os judeus e samaritanos, eles não tinham autorização de beber do mesmo cântaro de água, o que isso também traz surpresa para aquela mulher. Dá-me de beber. Jesus pede para beber sem ter algo para pegar. Ou seja, ele está falando, dá-me do teu cântaro para beber. E aqui, mais uma vez, fica evidente, né, que Jesus está quebrando protocolos aqui da lei, porque ele está acima da lei. Ele está acima da lei. A lei que ele está estabelecendo é a lei do amor, é a lei da misericórdia, é a lei da graça. Foi isso que provocou essa surpresa nessa mulher, né? Porque então leva-nos ao segundo ponto da percepção e da personalidade da samaritana, né? Que é a curiosidade. Primeiro, a solidariedade, porque ela é, de alguma forma, convidada a compartilhar, e agora a curiosidade. E replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem te pede, dá-me de beber, eu lhe daria água viva. Água viva. Água viva, meus irmãos, é sinônimo aqui de dom de Deus. Ele está falando sobre o dom de Deus. A água viva, ele está falando da salvação, do presente maior, salvação. E nesse contexto, né, há um caráter enigmático aqui nas palavras, né, e causa essa reflexão aqui deslumbrante, né, e um deslumbramento daquela mulher diante dessa exposição. Ele fará com que a mulher faça, então, agora, perguntas. Isso é um método bastante interessante de Jesus, quando as pessoas vinham até ele fazendo perguntas, em vez de ele responder, ele fazia outras, né? Devolvia a bola, para que as pessoas tivessem, então, argumentação para comprovar o que queriam, né? Ou para entender as intenções. Jesus, então, agora começa nessa pedagogia, ter esse relacionamento com aquela mulher, para que ela pudesse, então, se expor, e para que Jesus pudesse tocar, de fato, no ponto necessário, para que ela pudesse mudar a sua prática de vida, né? Então, naquele momento, ele está tratando dessa forma. A água viva, nós podemos entender aqui nas Escrituras, como diz lá em Gênesis 26, 19, que poderia ser água nascente, ou água de mina, né? Ou água de fonte. Água viva, portanto, era aquela água que eles consideravam quando nasce da terra e ela fica borbulhando e você vê ali ela borbulhando. É, na verdade, para mim, um milagre, né? Você vê a água borbulhando. Nós vivemos de fonte, né? Lá onde eu moro. Então, já falei sobre isso, a nossa captação é no alto de uma montanha, mais ou menos, e ela brota da terra, né? E então tem um reservatório natural que a gente faz para coletar essa água, para abastecer todo o acampamento e todo o sítio, a ponto de trocar a água da piscina lá com a sobra, que a gente chama de ladrão, é o que abastece uma piscina. Todo dia, se jogar água fora, tem água. Tamanha riqueza dessa nascente. E quando nós tivemos lá aquele problema de chuva, né, que eu disse, tivemos que reconstruir mais de 60 metros de cano. Quando tivemos incêndio nas matas, tivemos que reconstruir mais de 2 quilômetros de cano. Mas depender dessa água, né, depender dessa fonte, cuidar da fonte, é algo importantíssimo.
E aqui Jesus está falando de uma água viva, de uma nascente. Ele já estava entendendo dessa água que brota ali, né? E ali do poço de Jacó. Imagina quantos anos aquele poço existia, quantos anos aquela água estava ali, sempre brotando da terra e matando a sede de tantas pessoas, alimentando, sustentando plantações, o gado, tudo isso desta nascente, o poço de Jacó. E ali ilustra, portanto, essa grande precisão nas falas de Jesus, quando Jesus disse: Ele lhe daria água viva. Então a mulher interpretou: Ele daria não da água que está no poço há algum tempo, mas de uma água da nascente que está lá no fundo. E ela fala assim: o senhor não tem nem como tirar. E esse poço é profundo. O senhor não vai chegar lá no fundo para poder pegar água viva. Contudo, na mente de Cristo, essa água fresca, pura, que vem da fonte infinita de vida, era o símbolo de vida, de salvação, desta eternidade que ele estava propondo. Havia um desejo profundo de descanso e satisfação. Quem beber da água que eu lhe der, diz Jesus, nunca mais terá sede. E aquela mulher imediatamente: me dá dessa água, Senhor, porque eu não quero vir ao poço todos os dias, eu não quero vir aqui para ser questionada, julgada, eu não quero vir aqui para as pessoas me humilharem, me ofenderem, eu quero esse descanso. A alma daquela mulher estava sedenta, ela estava desesperada, ela estava cansada, ela estava oprimida, e Jesus está lhe oferecendo algo muito maior. Não um descanso de ir ao poço, mas o descanso da sua alma, da sua aflição, do seu desespero. O que nos leva aqui, portanto, ao terceiro elemento da personalidade da samaritana. Jesus trabalha agora a sua consciência. Consciência. Ela ouviu a mensagem, ela ouviu a palavra, ela ouviu quem Jesus estava de fato, como ele estava se apresentando, e agora Jesus muda o tom da conversa. Jesus vai lá no âmago do problema, e ele diz: vá, chame seu marido e volte aqui. De repente, a conversa acabou. Verso 16 diz isso: vai, chama seu marido, né? Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. 3 palavras ditas por ela e acabou o diálogo. Ali ela se fecha. Ali está, de repente, Jesus entrando na questão da consciência, na questão do seu pecado, na questão que ela não quer discutir, na questão que ela precisa agora, diz Jesus, né, tratar profundamente. Ela está a ponto, ela se põe então em guarda, recusando deixar-se expor ou desmascarar. Ela não está preparada para fazer uma confissão clara dos seus pecados. Jesus traz a revelação da verdade e traz de volta aqui, portanto, o diálogo, né? Ao expor o seu pecado, Jesus então começa a dar oportunidade dela conhecer quem ele é. Primeiro, ela chama de judeu. Depois, ela vai chamar de profeta. Vejo que és profeta. Porque ele fala: olha, eu sei, não é seu marido, nem os outros, nem esse. E ela diz: vejo que és profeta. Aquela mulher o reconhece em primeiro lugar como judeu. Aqui reconhece como um profeta. E logo mais vai reconhecê-lo como Cristo. Porque ele oferece, de fato, essa água viva, esse dom de Deus, essa salvação eterna. Jesus está aqui, pouco a pouco, revela quem ele é.
pouco a pouco, há aqui, portanto, aquilo que nós chamamos de uma revelação progressiva de Jesus, aqui, diante da confissão daquela mulher. E ela avança nesse propósito de cada vez mais conhecer a Jesus. Agora, como Cristo, como Messias, porque é isso que diz, né? Quando ela vê, quando ela é confrontada, quando ele cutuca ali onde ela não queria falar sobre isso, Jesus então fala com ela e diz: eu sou quem vai tirar a sua dor, quem vai acabar com a sua sede, quem vai transformar a sua vida é o eu sou. Esta forma de se revelar no Antigo Testamento a Deus. E aqui Jesus mostrando que é o propósito de João, de que Jesus é Deus. Eu sou, eu posso, eu farei, né? Essa foi a palavra daquela mulher. E imediatamente ela deixa o cântaro para Jesus beber. E vai falar do que viu e ouviu. Ela larga e corre para a cidade. Venham ver aquele que falou tudo sobre a minha vida. Será ele o Messias? Será ele o Messias que nós estamos aguardando, né? Diante de todas essas revelações acerca da personalidade da samaritana e de Jesus, ela toma essa atitude e deixa ali o cântaro e vai e chega a Sicar. E ela conta essa história. E essa história desperta curiosidades dos vizinhos. A história daquela mulher. Aquela mulher rejeitada, aquela mulher imoral, aquela mulher que não falava com ninguém, agora ela entende que algo aconteceu na sua vida e ela precisa correr todos os riscos. Não está preocupada com o que vão falar dela, está preocupada em falar o que aconteceu com ela. A transformação que Jesus deu a ela naquele momento em que oferece a água viva. E ela sai falando: venham ver, olha, aconteceu isso comigo. Venham, verso 29, venham, vejam um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será ele o Messias? Será ele o que nós estamos aguardando também? Os samaritanos, portanto, nos diz o texto, aceitam Jesus pela fé, mostrando aqui um contraste profundo com a maioria dos judeus. Jesus tinha que falar, Jesus como judeu, tinha que convencer os judeus de que ele era o Messias, de que ele era o Filho de Deus, e esses judeus o rejeitaram. E aqui simplesmente, no testemunho de uma mulher, daquilo que Jesus fez na vida dela, ela chega com essa autoridade, e então faz com que aqueles samaritanos o aceite Jesus pela fé. Porque samaritanos, eles estavam sedentos. Aquela mulher estava sedenta. As pessoas que estavam ali buscando estavam sedentos. Quantos sedentos você conhece? Quantos sedentos estão ao nosso redor, precisando aqui desta coragem, desta mulher, para poder fazer aquilo que Jesus já nos comissionou, porque Ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, e deu o Evangelho para nós, que é todo o poder. A autoridade é do Evangelho. Diz lá o cavaleiro branco do Apocalipse, que saiu para vencer o Evangelho, que não pode ser detido, não pode ser impedido, seja com guerra, seja sem guerra. Pastores morrendo ou vivendo, o Evangelho não será vencido. Jesus disse isso: toda autoridade me foi dada, vá e pregue o Evangelho. Aqueles samaritanos estavam sedentos, né? E naquele momento Jesus aproveita
diz aqui o texto que nós pulamos aqui do verso 31 até o verso 38, diz que nesse inteirinho aqui os discípulos chegam a Jesus para trazer comida para ele, e aí preocupado, Jesus está com fome, né? Nós fomos comprar alimento, aí Jesus começa a falar, olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, e essa é a minha preocupação. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? E ali ele usa uma figura de linguagem aqui que os discípulos não entendem nada. E ali Jesus está falando, olha, vende, olha, já está pronto, os campos já branqueiam, a ceifa já está aí. Vocês precisam entender isso. Está pronto, é só colher. Porque há sedentos, é só colher, é só falar. A nossa responsabilidade, meus irmãos, não é convencer ninguém. A nossa responsabilidade é pregar o Evangelho, porque ele por si só tem autoridade e poder para convencer. É só isso e mais nada. Erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Concluindo, o progresso da fé é claramente aqui nesse texto observável, com Jesus sendo considerado, primeiramente, apenas um judeu comum, depois como um profeta, e então como Messias. Finalmente, sendo chamado de o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. Verso 42 diz isso. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A palavra mundo aqui, meus irmãos, é a palavra cosmos. Há muitas traduções da palavra mundo. E nós temos que entender quando ele é o Salvador do mundo, como diz Santo Agostinho, né? Ele é suficiente para salvar o mundo inteiro, como potencialmente falando, potencialidade o Evangelho tem. Entretanto, a sua eficácia é somente para os eleitos de Deus. É isso que está sendo anunciado aqui. Nós temos esta grata salvação pela graça, né? Nós somos eleitos para proclamar as boas novas. Nós temos um privilégio muito grande desse evangelho, né? E que nós devemos compartilhar a todo tempo. A onisciência revelada pelo Senhor indica indubitavelmente que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Portanto, é exatamente o propósito de João em escrever esse Evangelho. João alcança o seu objetivo, quando diz isso lá em João 20:30, que realmente ele veio falar e revelar tudo o que Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, fez. E se eu fosse registrar tudo, diz João, não teria como, não teria onde anotar todas essas coisas, porque não caberia. O Salvador do mundo, a água viva, está aqui para matar a nossa sede. Está aqui, matando a nossa sede. E a pergunta é, o que tem matado a sua sede? É Jesus? Se Ele já matou a sua sede, então é hora de eu e você retribuirmos. É hora de eu e você levarmos água aos sedentos. Esse é o propósito pelo qual o Senhor nos chamou, para alcançarmos a sua glória. Ou será que as nossas nascentes internas, espirituais, as nossas fontes que temos em nosso coração, elas estão como que cisternas rotas, sem água? Temos água fresca para oferecer? Temos água viva para compartilhar? Jesus não fez caso ou teve preconceito. Jesus simplesmente amou aquela mulher, amou o mundo,
e mais uma vez nos deu a oportunidade de fazermos o mesmo. A água viva está aqui, meus irmãos, e nós precisamos nos apropriar dela para que ela faça por si só o seu efeito, resultado. Igreja de Tabirito, que seja essa fonte de água viva, para que as pessoas sedentas venham a esse lugar e sejam completamente aliviadas dos seus pecados, dos seus temores, dos seus medos, né? Que as pessoas encontrem nesse lugar abrigo, através da vida de vocês, que nós aprendemos a amar tanto. Através da vida de vocês, o testemunho de vocês, para que essa cidade também possa se render a Jesus. Esse é o nosso propósito. Nosso, quando eu falo do reino dos céus. Esse é o propósito de Deus, e deixou para nós essa missão, né? Deus nos ajude nesta missão de evangelização dessa cidade, dessa comunidade, né? Das pessoas que estão sedentas. Esse é o propósito, porque no fundo é a glória de Deus. Nós precisamos entender isso. Tudo para a glória de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos e peça que Deus de fato possa aplicar essa palavra ao seu coração, para que nós, da mesma forma, não tenhamos preconceitos em anunciar esse evangelho, que é água viva, que é o dom de Deus, que nós tenhamos também a mesma autoridade que já foi nos dada e que possamos compreendê-la de maneira a exercer esse ministério nesse lugar aonde estivermos e sermos de fato a água viva, que possamos apresentar, melhor dizendo, a água viva a esses corações aflitos. Pai, nós queremos mais uma vez nesta manhã te agradecer, ó Deus, porque podemos ouvir a tua palavra e buscar compreender um pouco mais, ó Deus, o propósito pelo qual o Senhor nos chama. Nós queremos, em primeiro lugar, glorificar o teu nome, porque já fazemos parte desses que receberam o Salvador e a salvação pela graça. Já temos, ó Deus, em nós pulsando essa água viva. E através do Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ó Deus, temos a oportunidade de sermos comissionados com autoridade, ó Deus, para pregar esse evangelho de graça e da graça. Portanto, ó Deus, mova o nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a compreender o papel que o Senhor nos coloca para desempenhar. A função, ó Deus, na qual nós um dia, todos nós, iremos prestar conta. Ajuda-nos, ó Deus, a amar o nosso próximo, amar o nosso vizinho, amar aquela pessoa que nós encontramos, ó Deus, orar por ela, ó Deus, pedir uma oportunidade para que surja um diálogo, ó Deus, e que esse diálogo, ó Deus, mostre de fato salvação, esperança, restauração e confrontamento com o pecado. Porque, ó Deus, nós precisamos entender isso. O Senhor nos livra quando nos salvou. Quando nós lemos esse texto aqui em Mateus, o Senhor nos livra, ó Deus, da culpa do pecado, do poder do pecado. E o Senhor ainda nos livrará da presença do pecado. E, portanto, ó Deus, nós te clamamos nesta manhã que nos capacite e nos habilite a sermos de fato, ó Deus, esses instrumentos da tua glória, para a glória do Senhor. Fortaleça essa igreja, ó Deus, dando cada vez mais autoridade aos líderes dessa igreja, aos homens, às mulheres, às crianças, ó Deus, às sociedades internas, ó Deus, chama para esse propósito, ó Pai, do reino dos céus nesse lugar. E todos com a unção do Espírito Santo e a autoridade do Senhor, ó Pai, possam realizar essa obra para a glória, tão somente para a glória do Senhor. Faça isso, nós te pedimos, ó Deus. Obrigado pelas mulheres dessa igreja, ó Deus, que celebram o teu nome,
que avançam, ó Deus, na linha de frente, que pregam o Evangelho, que vivem esse Evangelho da graça, ó Deus, nesse dia tão importante, que comemoramos e celebramos o Dia Internacional da Mulher. Ó Deus, obrigado porque Jesus olhou para uma mulher com amor, com misericórdia, e alcançou o seu coração. Que o Senhor assim, ó Deus, também alcance os nossos dia a dia e nos ajude a alcançar outros para a Tua glória. Oramos assim, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Recebam a bênção e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda do nosso Senhor e que, para isso, anunciam o Evangelho da graça para a salvação de todo perdido, de todo aquele que crê, hoje e para todos sempre. Amém.